O que vocês fariam se saísse do trabalho tarde da noite, pegasse uma trilha e logo à frente tivesse uma encruzilhada com homens encapuzados num ritual satânico? Vocês iriam matar a curiosidade, iriam dar uma olhada ou vocês fugiriam? Fluxo do Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo Urbano. Eu me chamo Anderson e hoje no Fluxo do Medo temos mais um relato inédito do inscrito, só que ele quer permanecer no anonimato. Essa história é incrível. Então, pessoal, antes de começar o vídeo, se inscreve, dá o seu like, compartilha com todo mundo e dá essa força pro Fluxo do Medo aí. A pedido dos inscritos, o nome desses personagens são fictícios na história. Interior de Minas Gerais. André, um homem muito dedicado à sua família, fazia o máximo no trabalho, dobrava serviço nos finais de semana para poder prover o melhor para sua família. André sempre arrumava um jeitinho para ficar próximo da sua família. Tinha sua esposa, se chamava Márcia, e seus 2 filhos. André chegava em casa e sempre via as suas crianças se dando muito bem com os animais da vizinhança. Ele decidiu conversar com a sua esposa, a Márcia. Falou: Márcia, ó, estou juntando uma grana, tem vários projetos, mas no final do mês, o que você acha? Concorda comigo? Comprar um animalzinho, eu posso passar lá no pet shop, comprar um filhote de animal, a gente podemos adotar um animal para nossas crianças. A gente sabe que eles gostam muito, a gente dá de presente. A Márcia concordou. Então tudo bem, passou dias, o tempo, aí quando foi no final do mês, André era vigilante, foi trabalhar, aquele dia estava tudo bem, André estava feliz que ia poder comprar e adotar um animalzinho, né, para os seus filhos. Quando estava quase acabando seu quarto de hora, faltava meia hora, o seu superior chegou próximo a ele e falou assim: André, você vai ter que ficar mais um tempinho, aconteceu um imprevisto. André olhou daquele jeito: o que foi, chefe? Aí falou assim: ó, você vai ter que ficar mais um pouquinho que o seu amigo de trabalho se atrasou, mas daqui a pouco ele tá aí. Dá para segurar o quarto de hora e continuar? Aí o André disse: tá, tudo bem, chefe, eu fico. Nessa daí, o André foi passando meia hora, 1 hora, 2 horas, e o tempo foi passando. Aí naquele dia o André iria passar no pet shop para comprar o seu animalzinho para as crianças. Ou quando seu amigo chegou, já era mais de meia-noite. O André ficou chateado, mas tudo bem. O André saiu do trabalho e ele foi direto para casa, mas aí ele iria chegar mais tarde. O que ele fez? Vou pegar uma trilha, tem próximo da estrada, para chegar em casa mais cedo. Porque não tão tarde. E vou explicar à minha esposa o que aconteceu. André pegou aquela trilha, continuou pela frente. Quando foi um pouquinho mais para frente, tinha uma encruzilhada. E nessa encruzilhada, onde tinha uma árvore gigantesca, ele viu muitos homens ali, estranhos, encapuzados. E ele percebeu que aquilo não era uma coisa normal. Estava acontecendo um ritual satânico. E ao redor daqueles homens encapuzados tinha um grande círculo gigantesco, cheio de velas. André olhou assim, o André parou para pensar: eu continuo ou volto? Pensou assim: se eu voltar, vou demorar mais tempo para chegar em casa, vou chegar muito tarde em casa, amanhã tem que trabalhar de novo. O que André fez? André continuou andando. Aqueles homens encapuzados, aqueles homens da sombra, estavam fazendo culto satânico ali, com idiomas, eu acho em latim, um idiomas estranho. André chegando próximo, quando André olhou para o lado, o que ele viu? Um daqueles homens encapuzado, levantando para o céu, algo estranho. André, querendo saber o que é, André se aproximou mais um pouco. Quando André viu, era um bebezinho. O homem recitou várias palavras por alto. Quando ele terminou de falar algumas coisas ali, umas coisas macabras, botou o bebezinho no chão. Aí quando botou o bebezinho, veio um outro homem encapuzado, com um grande punhal na mão. Quando ele foi apunhalar aquele bebezinho que estava no centro do círculo ali, com vários idiomas estranhos,
André deu um grito, sacou sua arma e deu um tiro pro alto. Quando André deu um tiro pro alto, aqueles homens da sombra saíram desesperadamente, fugiram. André, vendo aquele caos, todo mundo correndo, André olhou para lá, para cá, certificou se eles já tinham ido embora. Aí André percebeu que não tinha mais ninguém. André se aproximou para o centro daquele ritual ali, onde tinha ideogramas ali. Tinha um bebezinho. Ele pensava que era um ser humano, não, mas era um bebê de macaco. Ele pegou aquele bebezinho de macaco, colocou dentro do casaco e foi para casa. Chegando em casa, a sua esposa Márcia falou: "Ô André, por que você está chegando tarde assim? Pô, passou da hora, o que aconteceu contigo? Fiquei preocupado." Aí André falou: "Não, ô Márcia, é que aconteceu uma coisa." Aí o André contou tudo para a Márcia, para ela entender, e ela mostrou o bebezinho. Aí a Márcia amou aquele bebezinho de macaco, aí decidiu adotá-lo como se fosse um filho. E para as crianças é como se fosse um irmão. Aí passou-se os dias e as crianças amaram aquele presente, amaram aquele macaquinho. Eles estavam como irmão, mas ao decorrer com o tempo, com os meses, Márcia percebeu, e André, que aquele macaco, ele era muito inteligente, sabia muita coisa, e ele conseguia adivinhar as coisas. Pô, um certo dia, as crianças toda vez queriam ver televisão. Quando as crianças já iam se direcionar para a sala para ver televisão, o macaco já vinha direto, pegava o controle, colocava no canal correto, no desenho que as crianças quisessem, as crianças começavam a assistir. Márcia olhava abismada aquilo, não acreditava. E ninguém tinha ensinado o macaco. E também quando era a hora do almoço, antes da Márcia ir para a cozinha, o macaco ia diretamente para a cozinha, ia na geladeira, pegava todos os produtos, ia no armário, pegava todos os ingredientes, botava na bancada lá da cozinha. Cada dia o macaco fazia isso. Ele conseguia adivinhar o que a Márcia iria fazer. Cada dia era um cardápio diferente que ele conseguia adivinhar. A Márcia ficava abismada com aquele negócio. Num certo dia, Márcia teria de pagar uma conta no banco. Márcia pegou o dinheiro, nem contou, esqueceu dentro da gaveta. Márcia saiu, foi para o banco para pagar. Quando foi na metade do caminho, o que aconteceu? Márcia lembrou: esqueci o dinheiro para pagar a minha conta. Ela retornou. Quando ela abriu a porta, quando ela estava entrando dentro de casa, o macaco já estava com o dinheiro contadinho, certinho na mão, entregando a ela. Ela pegou aquele dinheiro, foi lá, pagou a conta no banco, voltou e depois explicou para o André. André falou: "Pô, ele é muito inteligente, ele consegue adivinhar as coisas, né?" Aí passou aquele dia, e quando foi no outro dia, ela saiu para a rua, resolveu umas coisas que teria de resolver, retornou muito cansada, porque aquela correria do dia a dia. Márcia decidiu deitar um pouquinho, porque as crianças dela estavam no colégio, e ela teria o horário correto para pegar as crianças. Aí a Márcia pegou um sono profundo, de repente, tá passando as horas, o que ela sente? Alguém sacudindo ela, com força, com força. Márcia acorda daquele sono profundo, quando olha, o macaco está agarrado no vestido dela, olhando profundamente para os olhos dela e apontando o relógio. Márcia olhou para o macaco, olhou para o relógio, estava atrasada. Márcia levantou, jogou uma água no rosto, foi para o colégio pegar as crianças, para não ser chamada a atenção, né, pela diretoria e tudo, mas conseguiu chegar a tempo lá no colégio. Pegou as crianças. Quando ela estava retornando para casa, antes de chegar em casa, ela avistou uma igrejinha, que tinha uma igrejinha católica. Deu alguma coisa no coração dela, na cabeça dela, que ela teria de entrar naquela igreja. Ela entrou dentro da igreja, viu o padre lá, chamou o padre para conversar, trocou uma ideia com o padre. Aí o padre: "Tudo bem, já que você me contou isso, me explicou, a senhora me dá permissão para mim ir lá fazer uma sessão espiritual na sua casa?" Aí a Márcia falou assim: "Não, tudo bem, padre, pode ir lá, a gente marca o dia." Aí marcaram o dia, tudo bem. Márcia voltou para casa,
não falou nada, André nem nada, chegou em casa e foi passando os dias. No outro dia, o que aconteceu? Ela estava em casa tranquila, o André também estava em casa, estava de folga nesse dia. Bateram na porta, pá, 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 pá. Ah, mas por quem é que tá batendo? Pô, quando ela abriu, era a irmã dela, chorando, desesperada. O que que foi, irmã? O que que foi? Ah, o, o meu noivo, eu acho que ele tá me traindo. Eu vi conversando com a menina, tal coisa. Aí a Márcia falou, irmã, não fica assim. Eu conheço meu cunhado, é um homem íntegro, um homem educado, um homem sincero. Ele não vai fazer isso contigo. Ela chorando, aquilo na mente. Aí passou uma hora, a Márcia acalmando a sua irmã, bateram na porta. Aí antes dela ir para a porta para abrir a porta, o macaco foi para a cozinha, voltou correndo, uma tremenda de uma peixeira gigantesca e deu na mão da irmã da Márcia. Abriu a porta para ver quem era. Era o seu cunhado. Seu cunhado perguntou pela irmã dela. A irmã de Márcia correu para cima do seu noivo para poder apunhalá-lo, dar uma facada nele. Mas aí a André estava em casa, a André rapidamente segurou a faca, conversou com ela, conseguiu amenizar a briga deles e acabou aquele mal entendido. Aí passando o tempo, as horas, de repente, alguém vai bater na porta, começa a bater, tac, tac, tac. Aí a Márcia falou, eu vou lá abrir a porta. Quando a Márcia falou, vou abrir a porta, o macaco que estava sentado na sala esbugalhou seus olhos, correu, entrou dentro do quarto e trancou a porta. Aí Márcia falou, o que que deu nesse macaco aí? Ele trancou a porta, que estranho. Vou lá atender para ver quem é. Quando ela foi atender, era o padre. O padre falou assim, oi, dona Márcia, tudo bem? Eu vim aqui fazer o que a senhora me pediu. A senhora me dá permissão? Márcia falou, tem todo o meu consentimento, pode começar. O padre pegou a Bíblia, abriu a Bíblia, começou a falar vários versículos da Bíblia, alto em tom alto, perguntou, Márcia André, qual o nome do macaco? Aí a Márcia falou, o nome do macaco é Carlinho, pode chamar ele de Carlinho que ele responde, o nome dele é Carlinho. Aí o padre foi em direção ao quarto, parou em frente à porta e falou, Carlinho, ô Carlinho, Carlinho, abre essa porta. E nada de Carlinho responder, nem fazer nenhum barulho brusco, nem nada. Aí a André, vendo que o Carlinho não abriu a porta, não respondeu, não fez nada, o que o André fez? Ó, padre, eu tô com uma chave aqui reserva, vou pegar aqui, vou abrir a porta. Abriu a porta, empurrou a porta, tudo escuro, acendeu a luz, trac. Quando acendeu a luz do quarto, onde estava o Carlinho? No canto da parede, perto do armário, todo aterrorizado, com os olhos esbugalhados, com a mão encostada na parede, com os olhos como brasa de fogo e os dentes trincando e babando. Aí o padre falou assim, André, chegue para trás, deixa isso comigo. Aí o padre começou a recitar mais palavras da Bíblia, de tudo. Automaticamente, uma velocidade, uma violência, o macaco foi ao seu encontro com aquela mão comprida para tentar estrangular, apertar o padre, fazer um mal para o padre. Aí, na mesma hora, falou em voz alta, está repreendido em nome do Senhor Jesus. E o macaco ficou todo paralisado, sem se mover. Aí o padre começou a falar coisas altas, começou a falar em latim, outros versículos, e o macaco lá, babando, cheio de ódio. Aí o padre falou assim, ó, seu tinhoso, estou ordenando agora, você fique de joelho. O macaco rapidamente caiu de joelho no chão e virando os olhos, gemendo, dando uns gritos, uns sussurros. O padre falou assim, ó, seu tinhoso, você não me engana. A partir de agora você vai ter que me revelar suas verdadeiras intenções. De repente, o macaco levantou a cabeça, olhou para ele, babando,
e falou com uma voz grossa: eu vim trazer a contenda e a discórdia, e você me atrapalhou. O padre, olhando aquele negócio, falou assim: seu tinhoso, filho de Satanás, você está repreendido. Aí o padre automaticamente, rapidamente, começou a falar em latim, pegou a água benta e tacou no macaco. Quando ele tacou no macaco, houve-se um barulho de estrondo, um estouro. O quarto ficou todo enfumaçado, com bastante fumaça. E depois deu para sentir aquele cheiro forte de enxofre. O padre, para lá, para cá, falou mais umas palavras, fez o sinal da cruz, fechou a Bíblia e falou: está terminado. Terminou a sessão, passou-se os dias, nunca mais se ouviu falar do macaco. Carlinhos e André e Márcia foram no pet shop e compraram, adotaram um lindo filhote de cãozinho. E a história acabou tudo bem, graças a Deus. E aí, pessoal, chegamos a mais um final de um vídeo incrível, inédito. E se vocês tiverem também um relato, uma história macabra, algo assim parecido, quiser enviar pra gente, que a gente vai ser acessível a vocês, ó, pode mandar o nosso e-mail, que estará na descrição. E se vocês gostaram mesmo, curte, compartilha, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente que a gente precisamos e continue vendo nossos vídeos. E eu vou deixar aqui, ó, 2 cardzinhos, um aqui e outro aqui para vocês. Entendeu, galera? Segue o fluxo!